Como vai, pessoal? Tudo bem? Essa é a primeira gravação de uma série de 3 gravações que eu vou fazer, com as aulas que envolvem o tema, a matéria, controle de constitucionalidade, não é? Como nós combinamos. Na verdade, eu vou gravar mais 3 aulas além dessa, porque nós tivemos uma sexta-feira que foi feriado, lembram disso? E uma segunda que eu não estive na faculdade. Então, eu vou gravar mais 3 aulas, essa é a primeira de uma série de 4. Pois bem, e quando nós estávamos conversando a última vez em sala de aula, começamos a falar da DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos aqui pensando no controle concentrado de constitucionalidade, ou também chamado controle abstrato de constitucionalidade, também chamado controle direto de constitucionalidade. Ou seja, compete, como está no artigo 102 da Constituição Federal, compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Ou seja, a DPF que nós estamos falando e as outras medidas que nós vamos falar, elas têm o objetivo de permitir o saneamento do sistema jurídico brasileiro de leis, de normas, de atos normativos que violem, que ofendam a Constituição Federal, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material. E para que isso ocorra, o Supremo Tribunal Federal ele pode receber essas solicitações, esses pedidos, né? Essas provocações para que se aprecie a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, por exemplo, tanto por meio de um caso concreto, o caso que vai subindo desde o primeiro grau, chega aos TJs, vai ao STJ, ou chega aos TRFs, aí vai ao STJ, depois ao STF, que é o 4º grau de apreciação de litígios, e aí nós falamos de controle difuso concreto. Mas nós estamos falando do outro tipo de controle que eu acabei de mencionar, o abstrato, direto ou concentrado. E aí, esta via, o controle concentrado, abstrato, concreto, direto, ele, aliás, concreto não, perdão, abstrato, concentrado ou direto, ele possui 4 ações importantes: a ação direta de inconstitucionalidade por ação, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e aquela que chegou depois da Constituição por emenda constitucional, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 102, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Nós falamos sobre a DPF na última aula presencial que nós tivemos, e hoje eu dou uma sequência nesta matéria, nesta disciplina, neste ponto, né, tão importante, porque a DPF é muito utilizada, não tanto quanto a ação direta de inconstitucionalidade, mas ela é muito utilizada, sem dúvida alguma. E aí, eu gostaria de comentar com vocês hoje, nessa primeira aula, sobre a lei que regulamenta, que dispõe sobre o processo e sobre o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Ela regulamenta exatamente o parágrafo 1º do artigo 102 que eu acabei de mencionar, que eu acabei de citar. É a Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999, uma lei federal que regulamenta esse parágrafo 1º do artigo 102, que consagra a DPF no nosso sistema jurídico. Então, é importante que vocês entendam que essa lei ela é uma lei processual, né? Porque ela regula o processo e o julgamento. E por ser uma lei processual, há uma grande possibilidade aí de, futuramente, vocês encontrarem questões na OAB sobre esta Lei 9.882 de 1999. E o primeiro ponto é mencionar que, a partir da leitura e do estudo dessa lei, nós confirmamos, ela confirma, mas ela até vai ampliar a Constituição, e isso, para alguns, foi considerado inconstitucional,
Mas esta lei confirma que esta DPF, prevista no parágrafo 1º do artigo 102, sempre deverá ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto, é a primeira confirmação da lei. Além disso, esta norma deixa claro que o objetivo ou o objeto da DPF é ou evitar ou reparar eventual lesão a preceito fundamental, não é? A partir de ato praticado pelo poder público. Eu já falei isso na aula presencial que nós tivemos, o que é preceito, a diferença entre preceito e um artigo positivado, etc. Então, esse é o ponto, né? Cabe à DPF para evitar ou para reparar eventual dano, lesão a um preceito fundamental garantido pela própria Constituição. Mas aí, isso inclusive está no parágrafo 1º, mas, aliás, no artigo 1º, mas o parágrafo único desse artigo 1º, ele vai abrir aí um leque interessante para a gente avaliar de hipóteses de cabimento da DPF. Porque eu disse até agora que a DPF cabe exatamente quando preceito fundamental foi violado ou está sendo ameaçado de violação por uma lei, por um ato normativo, que é inconstitucional em tese por isso. Mas aí vem o parágrafo único da 9882, e ele estabelece mais ou menos o seguinte, que é também cabível à DPF, ou seja, a admissão por descumprimento de preceito fundamental, quando for, vejam bem, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato federal, ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos aqueles anteriores à própria Constituição Federal, né? E aí houve uma ADIM sobre isso, que foi a ADIM 2231 de 2000, em outra aula a gente fala dela. Então vejam que primeira parte do inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º fala que quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, caberia a DPF. Quer dizer, como é que você demonstra uma controvérsia sobre uma lei ou um ato normativo federal? Essa controvérsia, ela é demonstrada por meio do apontamento das decisões que contradizem umas às outras em relação ao tema, em relação à lei ou ao ato normativo. Controvérsia é discordância, controvérsia é contraponto. Então, é preciso que se prove de antemão, é quase que um pressuposto de admissibilidade, a prova dessa controvérsia para o Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto importante aqui do inciso 1, desse parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882, de 3 de dezembro de 1999, é que a DPF, essa controvérsia, né, ela deve ocorrer, portanto, essa discordância, esses contrapontos, de forma, eu diria, não rara, ou seja, ocorrer com frequência, e sobre a validade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Eu digo isso por quê? Porque lá no 102, especialmente no inciso 1, o ato municipal, o ato normativo municipal, ele está excluído. Ou seja, lá está dito, compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal, à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, as leis ou os atos normativos federais ou estaduais em ação direta de inconstitucionalidade. E, aí ele segue o artigo, as leis e os atos normativos apenas federais, no caso da ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, excluído aí
excluídos aí os atos normativos ou as leis municipais. A DPF, ela vem e supre essa lacuna. Por quê? Como é que se faria? Então, se não houvesse a DPF, em caso de leis municipais que ofendessem a Constituição Federal? Muito provavelmente, se ofender a Constituição Federal, devem ter ofendido as constituições estaduais, essas supostas leis municipais. E aí poder-se-ia ir ao Tribunal de Justiça do Estado, mas não ao Supremo Tribunal Federal. Com a DPF, passou a ser possível a ida ao Supremo Tribunal Federal para que se possa requerer, provocar a Corte Suprema que considere que lei ou ato normativo viola municipal, viola preceito fundamental, né? Bom, dito isso, um outro ponto que nos cabe aqui diz respeito a quem pode propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E a lei ela foi direto no assunto, não é? Podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e isso está no artigo 2º, os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Bem, quem são os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade? Eles estão no artigo 103, nós já falamos em sala de aula, mas eu vou repetir agora. Agora, eu queria chamar a atenção antes para que vocês não confundam e não chamem de competentes para a ação direta de inconstitucionalidade. Não é que eles sejam competentes para propor, eles são legitimados para propor. Então, de novo, eles estão no artigo 103, e nós estamos aqui falando do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado Federal, de governador de estado, da mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical, organização de classe de âmbito nacional. São esses os legitimados, e apenas esses, do artigo 103, competentes, até eu errei agora, hein? Legitimados para a propositura de ADIM, ADC e também a DPF. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 2º da 9882 é muito claro. Compete a proposição do descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Então, são esses, né? Quando vocês pensarem numa lei municipal, tenham em mente que a lei municipal ela pode ofender a Constituição Estadual e, ao mesmo tempo, a Constituição Federal. Aliás, se ofende uma Constituição Estadual, é porque também deve ofender uma Constituição Federal. Por quê? Porque nós temos no Brasil vigorando o chamado princípio da parametrização. As constituições estaduais não podem se afastar dos princípios, dos preceitos, das normas da Constituição Federal. Então, quando uma lei municipal ofende uma Constituição estadual, muito provavelmente ela também ofende a Constituição Federal. Só que antes ela não podia ser objeto de qualquer medida própria de ação direta de inconstitucionalidade, né? Hoje nós temos a DPF, que também supre mais esta lacuna, como nós já temos falado aqui. E aí, o parágrafo 1º do artigo 2º, ele também estabelece algumas disposições interessantes da DPF, né? Inclusive, ele dizia, pode-se propor a DPF, ou, aliás, pode-se propor ao Procurador-Geral da República que proponha a DPF. Por que eu estou dizendo isso? Nós, como cidadãos, não temos legitimidade para propor diretamente ao Supremo Tribunal Federal uma ADPF, ou uma DIN, ou uma DC. Então, é muito comum que a sociedade civil organizada, entidades, representantes legais de empresas ou de qualquer outro segmento da sociedade brasileira, peça diretamente ao Ministério Público Federal, por meio de uma representação, que seja eventualmente apresentada
uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Então, isso pode acontecer também. E aí, como é que se faz isso, hein, pessoal? Como é que a gente prepara uma medida de ADPF, né? É o ponto que eu falo agora a seguir. Pois bem, então, nesse sentido, primeira informação que a petição deve conter, a petição do ADPF, é exatamente, né, a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Quer dizer, indicar o preceito fundamental é muito importante, porque a petição não pode ser vaga. A petição ela tem que ser muito clara na delimitação do que ocorreu. Então, o primeiro ponto é indicar o preceito fundamental que se considera violado. O princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o direito à vida, o direito à dignidade. Então, é importante que se demonstre primeiro este preceito, então, supostamente violado. Agora, se eu estou demonstrando o preceito que foi violado, eu também tenho que demonstrar qual foi o ato normativo, a lei, que viola este preceito fundamental. Então, a indicação do preceito fundamental que se considera violado deve ser seguida da indicação do ato questionado. Então, qual foi a lei, né? Qual foi o ato normativo que gera, em tese, na nossa visão, a violação do preceito fundamental? Quando eu indico o preceito fundamental mais o ato questionado, evidentemente que eu preciso provar qual foi a prova, né? O preceito da violação do preceito fundamental. Então, a prova da violação do preceito fundamental é o terceiro requisito aqui para que uma petição de ADPF seja efetivamente cumpra os seus pressupostos de admissibilidade, né? E, claro, é preciso que a petição também contenha, de forma bem objetiva, clara, não é? O pedido com as suas especificações. Então, o que é que se vai pedir? Isso é muito importante. A nulidade do ato, a revogação, o que é que se pode pedir numa DPF, né? Mas, principalmente, a declaração de que o ato questionado, o ato normativo, a lei, efetivamente, seja revogada. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. E ainda, se for o caso, a comprovação da existência, olha só, em que eu tinha falado lá atrás, da controvérsia judicial sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera válido, né? Então, a questão da controvérsia, ela tem que ser cabalmente demonstrada, né? Então, tem que se juntar decisões em outros casos, tem que haver ali uma demonstração dessa falta de consonância. Por quê? Tem que se demonstrar a controvérsia judicial. Porque o que o Supremo Tribunal Federal deve fazer é exatamente tentar harmonizar, garantir mais segurança jurídica. Segurança jurídica não existe se nós aqui pensarmos em posições diversas, distintas, predominando na solução de casos, né? Mas se ocorrer de não ser um caso de ADPF, né? Propõe-se uma ADPF, mas, posteriormente, o magistrado entende que não é um caso de ADPF. Então, quando isso acontecer, a petição ela deve ser imediatamente indeferida. Quer dizer, o relator recebe essa petição, não é caso de ADPF, já indefere de pronto, né? Então, por exemplo, quando não é o caso propriamente dito, quando falta requisito estabelecido por lei, ou quando ela for inepta.
Então, no primeiro caso, quando faltar requisito estabelecido por lei, nós podemos estabelecer aqui, por exemplo, a existência de... a norma questionada é posterior a 88, a Constituição Federal de 88, não caberia, portanto, a DPF, né? Quando couber a DIN ou a DC, não cabe a DPF. O princípio aqui é da subsidiariedade, né? Aliás, o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882 é muito claro. Não será admitida a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar, para resolver a lesividade, a ameaça ao preceito fundamental, né? Bom, e se a petição inicial indeferida? O que é que se pode fazer, pessoal? Aí não tem jeito. Se ela for indeferida, a lei garante a possibilidade de interposição de agravo, né? E aí o prazo é de 5 dias, estabelecido por lei. Então, também aí nós precisamos ter cuidado para a gente não perder prazo, né, de recurso quando houver um indeferimento liminar, né, pelo relator da DPF. Bem, um outro ponto importante diz respeito às situações de urgência. Eu não sei se todos e todas têm familiaridade com esse aspecto, porque nem sempre se faz o estágio desde cedo na faculdade, mas existem situações muito graves, muito urgentes, que não podem esperar o transcurso do processo sem que se tenha uma decisão imediata. Situações que envolvem a vida, a saúde, o combate à fome. Então, esse tipo de situação, ela, do ponto de vista jurídico, tem que ser demonstrada por meio da comprovação de 2 aspectos. Primeiro, o perigo da demora em se esperar um processo acabar para então termos uma solução. É o que nós chamamos de perigo da demora ou periculum in mora. Outro ponto, quando uma situação urgente se apresenta, deve-se demonstrar, se caso seja a hipótese de se pedir logo um provimento inicial do juiz, isso acontece muito em direito de família, com alimentos provisionais, contra convênio médico, para que a pessoa que está aguardando uma cirurgia de urgência possa ser logo submetida a ela. Então, quando há esse tipo de pedido, além do perigo da demora que eu já citei aqui, também é necessário que se prove que há um mínimo de plausibilidade de direito sustentando a posição daquele que vai à justiça. Então, não basta eu chegar à justiça e dizer o processo é demorado e o caso é urgente. Eu tenho que demonstrar que o meu caso é urgente, inclusive porque ele também tem sustentação na lei. Ainda que seja uma apreciação inicial do juiz, é uma apreciação superficial, perfunctória, não é uma apreciação aprofundada do mérito que vai ocorrer durante o transcurso do processo. Então, esses casos também podem ocorrer nas situações de ADPF. Nós trabalhamos em sala de aula, trabalhamos não, eu apenas citei o caso da ADPF 54, que tratou das questões de anencefalia, que o Supremo Tribunal Federal depois decidiu permitir que se façam cirurgias para interromper uma gestação quando o feto é comprovadamente anencéfalo, nasce sem a massa encefálica e que não lhe permite viver. Entretanto, essa é uma questão muito delicada para aqueles que são... Porque alguns entenderam que isso equivaleria a ser o aborto, o Supremo entendeu que não é aborto, não tem nada a ver, e entendeu que a aplicação do artigo 124 do Código Penal e seguintes, que tratam do aborto, nos casos de anencefalia, violava preceito fundamental relacionado à vida, à saúde, à dignidade das mães que queriam retirar um feto ou já morto, né, ou interromper uma gestação de um feto que iria nascer. Foi uma polêmica muito grande,
eu não vou entrar nessa questão, apenas citando objetivamente o que foi a DPF 54. E aí havia um caso de urgência. Por quê? Em relação às gestantes que estavam aguardando a decisão do Supremo. Ora, a gestação dura 9 meses no máximo. Então, havia necessidade do Supremo Tribunal Federal se pronunciar rapidamente. E, efetivamente, então, por exemplo, foi feito um pedido liminar, um pedido de cautelar ao Supremo Tribunal Federal e pedido cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, assim como nas ADPFs, é absolutamente possível e previsto em lei. Exatamente o que diz o artigo 5º da 9882, no caso da ADPF. Então, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma liminar, primeiro, no primeiro momento, apenas pelo relator. Esta liminar tem que ser confirmada pelo Pleno, e aí o Pleno até reduziu um pouco os limites dessa cautelar concedida pelo relator. Então, não esqueçam esse detalhe das cautelares, né? Da necessidade de uma medida urgente. E aí o artigo 5º, aliás, o artigo 5º, isso mesmo, estabelece que o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, o que é a maioria absoluta? Metade mais um dos respectivos membros da Casa, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, na ADPF, o Supremo Tribunal Federal pode efetivamente conceder medidas cautelares. É uma faculdade, é uma opção, não é uma obrigação. E aí, quando se apresenta um caso de extrema urgência, né, a lei fala em extrema urgência, ou de perigo de uma lesão muito grave, né, por exemplo, um caso que envolva a demora de uma cirurgia pode envolver levar até a própria ao óbito, né, do paciente. São casos gravíssimos que não podem esperar o transcurso de um processo, nem uma semana às vezes, né? Então, nesses casos de extrema urgência e grande perigo de lesão irreparável, de lesão grave, né? E ainda diz a lei, né? Quando esses casos ocorrem em período de férias, nós chamamos de recesso, né? Então, quando esses casos urgentes ocorrem em período de recesso, o relator pode conceder a liminar, como eu disse agora há pouco, que ocorreu na DPF 54, diz a lei, ad referendum do Tribunal Pleno, ou seja, o relator concede a liminar, mas devendo ser confirmada pelo Tribunal Pleno. E para tanto, é claro que o relator, o magistrado não sabe tudo, né? Hoje em dia, a sociedade é tão complexa, os temas são tão complexos, que chegam às cortes e, muitas vezes, o magistrado precisa de um auxílio, de uma ajuda de setores especializados. Então, pode o relator, né, inclusive, decidir escutar, ouvir os órgãos ou as autoridades responsáveis pelo ato questionado, no primeiro momento, é claro. Se está sendo questionado um ato de uma autoridade pública, uma prefeitura, por exemplo, o Estado, então, nestes casos, o relator poderá ouvir, em primeiro lugar, aliás, acho até que deverá, né, as autoridades responsáveis pelo ato questionado. As autoridades normalmente defendem o ato questionado. Além de ouvir as autoridades autoras do ato questionado, deverá o relator também ouvir, né, o advogado, aliás, deverá não, poderá, vamos corrigir, poderá ouvir o advogado-geral da União. O advogado-geral da União é o chefe da Advocacia Geral da Advocacia da União, portanto, é uma posição muito importante, né? Então, o relator pode ouvir os órgãos ou as autoridades responsáveis pelo ato questionado, pode ouvir o advogado-geral da União e também o procurador-geral da República.
um prazo comum de 5 dias. Ou seja, todas essas entidades, essas figuras políticas, né, que representam o Estado brasileiro, nos seus vários segmentos, e que estão citadas no parágrafo 2º do artigo 5º, devem ser efetivamente questionados, né? E qual é o prazo para que isso ocorra? Já que está falando de uma cautelar, que tem muita urgência, não pode esperar. No prazo é fixado de forma comum para todos em 5 dias, tá bom? Bom, aí, claro, o ministro vai avaliar, vai ponderar, e se vai ou não vai conseguir conceder a medida liminar. Agora, a liminar, ela pode consistir também na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou os efeitos das decisões judiciais, ou ainda de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria, com o objeto, né, da DPF. Portanto, nós estamos aqui pensando numa situação em que você tem um caso debatido, mas porque chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da DPF, mas existem casos relacionados ocorrendo em todo o Brasil. Então, um dos pedidos liminares, no caso da DPF 54, foi de que os médicos fossem autorizados, todos, a realizar a cirurgia de interrupção da gestação de feto anencefalo. E havia milhares de casos ocorrendo. Todos os casos foram sobrestados até sair a decisão final, né? Mas foram sobrestados, cessados, inclusive por meio de medida liminar. E aí, claro, né? Chamou-se o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, para se pronunciar. Agora, o que pode consistir essa liminar, né? Como eu falei, a liminar pode consistir na determinação de que os juízes suspendam o andamento dos processos, né? Ou de outras medidas. Essa possibilidade é muito boa, né? De que o caso é um caso abstrato. Nós estamos falando aqui de a DPF, portanto, uma das espécies da ação, de uma ação genérica de controle abstrato de constitucionalidade. Então, há aqui uma certa possibilidade de modelação dos efeitos da decisão, né? Porque, quando envolve muita gente, pode gerar insegurança jurídica, pode gerar falta de observância à igualdade, são várias as possibilidades aí. Então, nesse caso, modula-se o resultado da ação, né? Ainda, quando o relator entender necessário, ele pode pedir a opinião de especialistas, os demais ministros também durante o julgamento. São chamados amigos da corte, os amicus curiae, né? Nesse caso da DPF 54, foi uma polêmica muito grande, né? Porque havia os grupos pró e contra o aborto se digladiando, e os juízes aceitaram vários amicus curiae, porque o amicus curiae tem que pedir para entrar no processo, a depender do momento processual ele não consegue, e os ministros aceitaram, várias entidades, especialistas, cientistas, etc. Então, foi um debate realmente muito rico, né? Mas, se entender necessário, o relator pode ouvir as partes, né? Pode pedir novas arguições,
pode requisitar informações adicionais, o relator pode designar um perito ou uma comissão de peritos para que possam se pronunciar sobre eventual controvérsia, né? E ainda, né, o relator pode fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria, como eu falei, os especialistas, né? Mas ainda, e também parece uma providência muito importante, podem ser autorizados, né, sustentações orais, juntadas de memoriais, isso, claro, segundo a decisão do relator, o critério do relator, né? E também, normalmente, quando se fala em pode ser autorizada sustentação oral e juntada de memoriais, é importante que os interessados no processo requeiram essas providências, porque senão não vai acontecer, né? Se não houver uma decisão judicial e se ninguém pedir, ninguém vai falar. Então, é importante que se, se tome a iniciativa, né, de apresentar não só especialistas, mas também os memoriais, as sustentações orais, etc. Bom, dito isso, imagine, decorrido o prazo das informações, quer dizer, uma vez que as informações forem todas juntadas, já não há mais prazo, dá-se a preclusão, né, para novas juntadas de documentos, de provas, aí o relator prepara o seu relatório, né, manda a cópia do seu relatório para cada um dos demais e das demais ministros e ministras, né, e aí ele solicita uma data para o julgamento, ele pede o julgamento, né? E o Ministério Público também, diz a lei, né? Nas arguições que não houver formulado, tem direito a ter vista do processo por 5 dias. Isso contado após o decurso do prazo para informações. Então, tem um ritmo processual aqui muito importante, né? E aí, também em relação a quórum, o aspecto formal da ADPF, estabelece que a decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Então, vejam que é preciso muito cuidado com a questão do quórum, porque muitas vezes o quórum insuficiente impede efetivamente a continuidade da ação. Bom, uma vez que a ação da DPF ela é julgada, dá-se a necessária comunicação para as autoridades, aquelas que produziram o ato, por exemplo, ou para os órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, sobre a decisão. Então, dá-se essa comunicação sobre a decisão, fixa-se as condições e o modo de interpretação e também a aplicação do preceito fundamental. Então, efetivamente, uma tentativa, uma busca de reconstrução do sistema deteriorado por conta de uma decisão, de um ato normativo ou de uma lei que efetivamente viola preceito fundamental. Bom, uma vez que chega essa sentença final, a decisão final, tem-se chamado trânsito em julgado, né? Então, o trânsito em julgado, ele de certa maneira, ele permite, aliás, ele encerra a discussão do mérito, né? Ele gera
a eficácia contra todos, o efeito erga omnes, que é um dos efeitos também da DPF, né? E, além disso, o efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário. O que significa isso? Que aquele precedente debatido em ADPF e decidido deverá ser o precedente que norteará qualquer outro processo que corra no país sobre aquele mesmo assunto, né? Efeito erga omnes. Então, o parágrafo 3º do artigo 10º diz claramente, né? A decisão terá eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, obrigatório, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, inclusive. E aí, já partindo para o final dessa explanação de hoje, né, a lei, lá no artigo 11º, estabelece também o seguinte: ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de ADPF, e tendo em vista as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, agora por maioria de 2/3 dos seus membros, não por maioria absoluta, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos da declaração, ou ainda decidir que ela só tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de qualquer outro momento tenha sido fixado. Então, um pedido muito claro, uma determinação muito clara da lei em relação a esse ponto, né? E finalmente, a lei vai estabelecer lá no artigo 13, né? Aliás, perdão, no artigo 12º, que a decisão que julgar procedente ou improcedente pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Então, é muito importante que, uma vez que deu-se o julgamento procedente e improcedente, a decisão se torna irrecorrível. Então, cabe algum tipo de recurso, de reclamação. Apenas uma palavrinha aqui foi reservada aí ao futuro, né? Caberá a reclamação, aliás, a decisão que julgar improcedente ou improcedente o pedido de ADPF é irrecorrível. Portanto, não pode ser objeto de ação rescisória, cabendo reclamação lá no futuro, né, adiante, contra a ADPF, da decisão do Supremo, quando algum juiz desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, na forma do regimento interno. Então, não cabe ação rescisória, mas cabe reclamação. O que é a reclamação? A reclamação se dá quando um magistrado, já posteriormente decidida a ADPF, profere uma decisão em sentido contrário ao que foi decidido pelo Supremo. Ora, nós não dissemos aqui agora há pouco que um dos efeitos é o efeito vinculante para todo o Poder Judiciário? É exatamente isso que vai ocorrer. Se é o vinculante, é obrigatório. Vinculante significa obrigatório. Se é obrigatório para todo o Poder Judiciário, evidentemente que não pode nenhum juiz ou nenhuma juíza em comarcas ou em regiões decidir contrariamente à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, essas são as anotações principais sobre a Lei 9882, elas estão gravadas, vocês poderão ouvir essa aula quando quiserem. Não esqueçam de ouvir a aula acompanhando com a Lei 9882 e voltaremos ao segundo vídeo em breve, dando a continuidade no estudo do controle concentrado, abstrato ou direto de constitucionalidade. Muito obrigado, até a próxima aula.